aflições, mas de uma em particular, que é a ansiedade. Que nós sofremos muitas aflições durante a nossa reencarnação. E às vezes nós escolhemos, até como prova, vencer alguma destas aflições nesta reencarnação. Vencer mais de uma é extremamente desafiador para o espírito. Então, não pensem que quando a gente está fazendo nosso planejamento reencarnatório, a gente chega lá para os amigos do departamento da reencarnação, da colônia espiritual a qual nós estamos vinculados, e falamos para eles: olha, eu quero 10 provas e 10 expiações para essa reencarnação. Sem chance. A gente não vai dar conta. Então, se a gente se propor a vir aqui e nos melhorarmos em um aspecto da nossa existência, está de bom tamanho, já estaremos no lucro. Então, se por acaso a gente escolher vencer a ansiedade, porque muitas vezes nós já trazemos de outras reencarnações, não é só desta não. Quem nos fala sobre isso aqui, gente, é o Emmanuel neste livro, Encontro Marcado, psicografia de Chico Xavier. O título da lição é este aqui: Aflição Vazia, o Problema da Ansiedade. Encontro Marcado também é o título de um filme, não sei se alguns de vocês se recordam, acho que era com Brad Pitt, se muito não me engano, e ele tinha um encontro marcado, aliás, ele não, um empresário de muito sucesso lá, tinha um encontro marcado com ele, né? Quem ele representava naquele filme? Pode falar alto, não tem problema, sabe? Não é contagiosa, a morte não é contagiosa, não passa de um para o outro, não tem perigo, né? Só vai acontecer quando chegar o reloginho no tempo marcado, de acordo com o nosso planejamento reencarnatório, né? A não ser que a gente queira antecipar, aí já são outros 500. Será que a ansiedade ajuda na antecipação? Sim. É uma pergunta que eu preciso me fazer. Vamos lá, tecnologia. Ou na tecnologia, como é que isso lança aqui? Vamos lá, então, se não vai de jeito, gente. Olha só. E não quer ir do jeito nenhum. Experimenta o nosso. O que é ansiedade? Alguém sabe vencer? Se não souber, também não tem problema. Nós vamos ver daqui a pouco. A ansiedade é boa ou é ruim? É ruim, é boa, depende. Vamos conhecer um pouquinho mais, então, a respeito dela. Eu trouxe um vídeo que nós vamos ver em 2 partes, né, a respeito da ansiedade. Você já assistiu aquele filmezinho na barriga? Quando algo está para acontecer, tem esse tipo de preocupação, é normal, mas quando acontece no banco. E quando esse pensamento está para ali, pode ser sinal de uma de ansiedade. Você já viu essa cena antes, não? É a perna que balança, o pé que não para quieto, as mãos se movimentam sem sentido. Reações diversas de ansiedade são comuns a todo mundo.
Vocês conseguem ouvir pelo menos um pouquinho, gente? Sim. Depois a gente vê a entrevista, é a segunda parte, tá? O que é a ansiedade? Segundo o Dr. Isaac, é lá uma situação que ameaça
A minha estabilidade ou a minha segurança? E aí, por conta disso, eu me coloco, não é, de guarda. Não é? Eu fico esperando o que vai acontecer, o que vai se suceder. Não é isso? E se eu posso agir ou se eu preciso reagir diante daquela situação. Quem gosta de ter a sua segurança e a sua estabilidade ameaçada? Alguém gosta disso? Não. O organismo, ele se precavém quando isto está a ponto de acontecer? Sim, ele tem recursos para isso. Não é? Então, eu preciso olhar para ela, não é? E ver com que ótica ou com que lente eu enxergo a ansiedade. Não é? Por isso eu preciso saber se ela é boa ou se ela é ruim. E aí nós tivemos como resposta, não é, que é boa, que ela é ruim e que depende. Depende é a resposta típica de quem gosta de ficar em cima do muro, é isso? É? Depende. Não é? Mas é a resposta verdadeira aqui. Se a resposta é depende, significa que tem circunstâncias em que ela pode ser uma coisa boa para o organismo e há circunstâncias em que a ansiedade pode trazer prejuízos para a gente. Não é? Então, situações aqui em que a ansiedade é considerada normal, não é? Situações do nosso cotidiano. Estado de alerta. Assim, eu estou de prontidão no quartel, não é? E sei que vai ter um reboliço qualquer, não sei onde, mas sei que vai ter. Será que eu não fico ansioso, dependendo daquilo que vai acontecer? Será que o bombeiro fica ansioso quando alguém liga lá para o 190? Né? Será que ele fica ansioso? Né? Qual é o tamanho da encrenca que ele vai ter pela frente? Né? Se o cheque especial está no vermelho e o gerente do banco liga para a gente, será que a gente fica ansioso? Né? Situações de alerta, não é? Opa, espera lá, não é que não é? Vem bomba pela frente e eu preciso estar preparado. Não é? Quando tem um perigo iminente, não é? Da mesma forma, nós ficamos lá em situação de alerta. Quando eu vou fazer uma prova, vou prestar um concurso, quem é que não ficou ansioso? Alguém tem carteira nacional de habilitação aqui? Tem? Como é que é a prova prática? A gente fica um pouco ansioso? No dia que eu fui fazer a minha, eu tinha 19 anos de idade, né? Acho que faz uns 2, 3 anos aí, alguma coisa para trás. Né? Gente, né? Teve um companheiro nosso, fazia as aulas de autoescola, né? E fazia a baliza de olhos fechados. Chega no dia, né, do exame prático, ele me sobe com um fusquinha em cima da calçada, quase que atropela o delegado. Imagina se passou no exame prático, né? De jeito nenhum. É a nossa ansiedade. Né? O ingresso no novo trabalho, né? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Né? Será que eu vou me dar bem com o pessoal? Será que eu vou gostar da empresa? Então, tem muitos Cs aí que a gente não sabe a resposta, não é? E que provocam, né, este estado de preocupação para a gente. Não é? O encontro com a pessoa amada, com a pessoa que nós estamos tentando construir laços de afeto, que também pode provocar ansiedade na gente. Eu me recordo, né, que certa vez, na nossa casa espírita, lá no Irmã Francisca, né, sentado à mesa na hora da reunião pública, na palestra, eu estava como dirigente de mesa e o seu Gastão de Lima Neto, que alguns de vocês devem conhecer, né, da Rádio Boa Nova, ele era o palestrante, ele era trabalhador da nossa casa e ali ele ia fazer a palestra. Aí eu perguntei para ele, eu estava começando a fazer as palestras e ele já tinha lá 30 anos, pelo menos, né, de caminhada. Aí eu perguntei para ele, seu Gastão, como é que é, né, chegar para fazer a palestra em qualquer lugar que o senhor vai? Ainda dá um friozinho na barriga? Não é? Ele me respondeu, mas lógico que dá, isso é normal, não é?
É um momento de ansiedade que a gente vive, não é? Até começar o trabalho. Depois que a gente começou a fazer a palestra, esquece, não é? A ansiedade, não é? Zera. Assim. E isso eu tenho experimentado na minha existência, não só na hora de fazer as palestras, não é? Como desenvolver qualquer outra atividade na casa espírita. Rolomei, psicólogo, diz para a gente, não é, que a presença da ansiedade significa vitalidade. Esta é a ansiedade instintiva do nosso organismo. Quando descobre que vai ter uma situação qualquer e já fica preparado para o que deve é. Então, ela é muito positiva e ela é muito saudável para a gente. Faz parte intrínseca à natureza do ser humano ou do espírito. Agora, não é? Como diz, não é, o companheiro psiquiatra, não é? Ameaça a minha estabilidade ou a minha segurança? Em que grau? Eu preciso ponderar isso daí. Porque Emmanuel, aqui no encontro marcado, não é, ele diz que quando extrapola os limites da normalidade, deste ponto que o equilíbrio, o instinto trabalha conosco, não é, nesse caso a aflição é vazia. Olha, a aflição é vazia, que é o título da lição. É um sofrimento inútil de uma tensão mental que vai nos inclinar à enfermidade. Um dos piores corrosivos da alma. Então, a ansiedade, quando me domina, não é, ela me causa um caminhão de prejuízos, um monte de problemas, gente. Então, tem aquela ansiedade que é natural, que é instintiva, que é boa, né? E que é assim, né? Ela começa, né? Tem o seu pico, vivencia a situação, pronto, se desfaz, apagou, não tem mais ansiedade. Né? E tem a outra ansiedade, né? Que eu fico alimentando no decorrer do tempo. E aí, né? Ela é extremamente prejudicial para a gente. É a ansiedade patológica. É a ansiedade doença, não é? É uma reação desproporcional diante de um perigo, diante de uma situação de medo ou diante de uma situação com a qual eu tenho uma dificuldade enorme de trabalhar aqui, não é? Na mente e no coração. Algum de vocês já viveu alguma situação dessa natureza? Que era difícil de trabalhar mentalmente e por conta dos sentimentos? Não é? Porque quando eu tenho esta dificuldade, muitas vezes a ansiedade bate forte. E se eu não tiver nenhum mecanismo de controle sobre ela, o que acontece quando a gente vê esse bichinho aqui? Eu tenho um primo que, se entrar um desses daqui em casa, ele fica pendurado no lustre. E a esposa, se quiser, vai e mata. Né? Porque ele, com certeza, não vai fazer. Não é? É o pavor, é o medo. Não é? E aí, a gente tem que arrumar quem possa resolver o problema. Não é? Porque enquanto o problema não for resolvido, o sujeito não vai descer do lustre, né? Não tem cabimento. Né? 50 e tantos anos de idade, ficar pegado no lustre, né? É difícil. Nessas situações, não é, em que a reação é desproporcional, não é, à sua causa, à sua motivação, nisso consiste efetivamente os transtornos da ansiedade, antigamente a gente chamava de neurose aqui. E pode acarretar efetivamente um monte de problemas para a gente, viu? É um sem número de problemas que nós não vamos entrar no detalhe, porque quem cuida da patologia é a ciência médica. E a gente analisa o aspecto espiritual do problema. Por isso é que a gente vai buscar o Emmanuel lá no encontro marcado para nos auxiliar nesta tarefinha aqui. Independente disso, olha só, nós temos, segundo a Organização Mundial da Saúde, dados de 2019, 18,6 milhões de brasileiros com transtornos de ansiedade. Quase 10% da população. O Brasil é o líder no ranking de países com transtornos de ansiedade. Então,
nós precisamos cuidar disso com muito carinho. Não é? Exige atenção. O descuido da nossa parte pode transformá-la num problema crônico, que vai ser muito difícil de ser resolvido nesta reencarnação. E problema não resolvido numa reencarnação, como tu leste no Evangelho, né, vai continuar em outras reencarnações. As aflições nós podemos ter desta existência ou de existências passadas. Aquilo que eu não consegui resolver nas outras reencarnações, alguma partezinha disso eu posso estar trazendo para esta, para tentar superar aqui. Então, eu posso carregar as aflições no decorrer das existências. Muito cuidado com isso, gente. Por que eu fico ansioso? Já pensaram nisso? Aqueles que têm efetivamente a ansiedade. Né? Por que eu fico? E aqui eu vou me socorrer do nosso vídeo novamente, né? Dando continuidade aonde nós tínhamos parado. Para que a gente possa olha, é tão fácil. Em casa dá tudo certo, viu, gente? Olha, aqui eu não consigo avançar. Você já sentiu aquele friozinho na barriga quando algo está para acontecer? Você deve sentir. Olha, sem chance. Eu não queria obrigar vocês a assistirem novamente aquilo que vocês já viram. Mas estou vendo que não tem. Você já sentiu aquele friozinho na barriga quando algo está para acontecer? Você deve sentir. É normal, mas quando acontece de vez em quando. E quando esses pensamentos não dão régua, pode ser sinal de que é um distúrbio de ansiedade. Você já viu essa cena antes, não? E a perna que balança, o pé que não para quieto. As mãos se movimentam sem sentido. Reações diversas de ansiedade são comuns a todo mundo. São esperadas em algumas situações. A ansiedade é uma reação, uma sensação pelo menos uma situação que de alguma forma pode ameaçar a sua estabilidade e a sua segurança. Essa excitação resultando no cérebro reações de aceleração. O corpo fica preparado para lutar ou para fugir. E para evitar a questão, algumas pessoas começam a desencadear sintomas que podem se tornar problemas crônicos. O sintoma da ansiedade vai se caracterizar por doença, transtorno da cotidiano. Ele vai primeiro pegar a parte física. Então você tem sintomas de aceleração do corpo, que podem ser manifestas ou não. Taquicardia, sudorese, tensão muscular, aumento do trânsito intestinal, isso começa a incomodar a pessoa, atrapalhar ela, você tem configurado o quadro da ansiedade. Tudo começa na maneira como o indivíduo enxerga determinada situação com pensamento. Quando a intensificação de ameaça atinge as amígdalas do cérebro, onde é produzida uma substância chamada noradrenalina. É ela que excita o cérebro do corpo, dando reações de estimulação. É o que a secretária demonstrando dentro. Preste atenção no que a empresária vai dizer. Seus pés, suas mãos se moviam sem parar. Esta não se considera uma pessoa ansiosa. Não, é ansiosa não. Mas esse pezinho está balançando por quê? Por que será que o pezinho está balançando para quem não é ansioso? Né? Nossa parte. Eu não vou deixar nada para depois, mas eu sei que estresse outras pessoas e nem todo mundo vive o que eu tenho entendeu? Aí eu preciso de paciente e faço as pessoas ficarem irritadas. Os problemas de ansiedade podem ser hereditários. Relacionamentos e atividades instáveis podem tornar. Por que eu fico ansioso? Não é? E aqui eu tirei da fala da empresária, não é? Alguns itens. Não é? Ela diz que é imediatista,
que a atitude dela estressa outras pessoas, que nem todo mundo tem o tempo, né, que ela quer, né, que as pessoas tenham, né, que ela se sente impaciente e fazem as pessoas ficarem irritadas. E uma característica habitual das pessoas ansiosas: eu não me considero ansioso. Não foi a primeira fala dela? Né? Eu não sou ansioso. Parece até antigamente, não é? Quando alguém falava, pô, você parece que está louco. Eu, não, louco eu não estou. Né? Aí vem, né, o ditado e diz, né, que, né, de loucura todos nós temos um pouco. Né? De médico e de louco todos nós temos um pouco, não é isso? Então, como é que eu ajo ou reajo diante das situações da vida? Por que é que eu fico ansioso? Invariavelmente porque eu quero estar no controle das situações. Como um maestro lá, não é? Sou eu que tenho que reger a orquestra. A outra possibilidade é que eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito, não é? É possível que as coisas aconteçam do meu jeito? Ah, nem sempre. Quando eu faço, pode ser que elas aconteçam do meu jeito. Agora, se é outro que vai fazer, pode ser que não saia do meu jeito. Eu quero que aconteça no meu tempo, não é? Olha, tem que estar pronto em tal dia e tal hora. Não é isso? Quando as coisas não é, acontecem assim, quando as coisas saem do controle, não é isso? Quando elas não acontecem do meu jeito, ou quando elas não acontecem no tempo que eu previ, é uma ameaça à minha estabilidade ou à minha segurança? Não é? E aí eu começo a perder o controle da situação. E ao perder o controle da situação, quem é que me visita? A ansiedade. Então, a grande maioria de nós que desenvolve a patologia, né, na ansiedade, nas suas diversas formas de expressão, como nós já mostramos aqui, né, a relação da ciência médica, né, é porque eu tenho dificuldade em lidar com estes itens aqui. Né? Pois não, ou pois sim. Diga. Então, Cláudio, na reportagem aparece só mulheres, né? Elas que estão ali, quando mostra o pezinho, mostra balançando, a empresária. Então, eu acredito que a mulher, ela está sempre suscetível a essa ameaça aí. Monta mais a ameaça, não, ou porque eu sou mulher, ou porque é ela que cuida mesmo da casa, e aí ela se sente mesmo daquela ameaça, porque vou ter que cuidar dos filhos, tenho que cuidar eu, sozinha, algumas, e outras porque se colocam nessa posição. Só uma circunstância é o fato de aparecerem mais mulheres aqui, não é isso? Só é circunstancial, porque este tipo de problema é da natureza do espírito, não é? E nós só estamos reencarnados num corpo masculino e num corpo feminino, porque o espírito não tem sexo, não é isso? É assim que nos ensina a doutrina espírita, não é? E na condição de espírito, independente de homem ou de mulher, eu vivencio essa situação. Quantas vezes no trabalho eu quero estar no controle das coisas, eu tenho que saber de tudo o que acontece, e aí quando eu não sei de tudo, a ansiedade bate, não é? Quando acontece alguma circunstância, não, tinha que ter falado para mim, eu tinha que saber disso. Será que tinha mesmo que saber disso? Não é? Então eu tenho que tomar cuidado, não é, com estes 3 itens, pelo seguinte, não é? Eu não tenho controle sobre absolutamente nada na existência, a não ser na minha própria vida, e olhe lá que este controle é relativo. Porque se eu ainda não aprendi a controlar as minhas emoções, os meus desejos, as minhas sensações, os meus sentimentos, as minhas paixões, e invariavelmente a gente não sabe controlar grande parte disso, eu nem sobre a minha própria existência tenho controle, gente. Eu estou aqui para aprender a controlar desejos, sensações, paixões, ilusões e sei lá o que mais da minha existência.
A hora que eu aprender a ter controle sobre isto, não é? Eu vou poder dizer, olha, sobre a minha existência eu tenho algum controle, mas nem sobre isto. Quando eu nasço, não sei se aconteceu isso com vocês, mas eu era totalmente dependente de papai e mamãe, para tudo. E estou vendo que já está chegando a idade em que daqui a pouco eu vou voltar a ser dependente agora dos filhos, não é? Por quê? Não é? Pode chegar a senilidade, não é? Isso pode chegar, como é que chama o alemão, não é? O Alzheimer, não é isso? Sim, não é? Vai chegar a demência, não é? Então pode chegar qualquer coisa. Oi? Sim, a surdez, né? Olha, tem um monte de coisa que vai chegando, né? Os problemas de junta, que vão acontecendo, né? E aí, sabe, eu vou perdendo o pouco controle que eu tinha sobre a movimentação física, né? Sobre as minhas escolhas, sim? Então, nem falo dos esquecimentos, viu, gente? Porque depois dos 20, né? Isso aí é bravo. As coisas acontecem do jeito que eu quero. O duro é que eu fico querendo que elas aconteçam pela minha infantilidade espiritual. Né? Não faz, não precisa fazer, deixa que eu faço. Acabei de chamar o outro incapaz, quer seja o filho, o marido, o sogro, o neto, quem quer que seja. Quando eu acho que os outros não podem fazer as coisas, porque quem faz bem sou eu, não é? Aqui, ó, não é? Eu quero que aconteça do meu jeito. Eu inviabilizo qualquer possibilidade do outro aprender a fazer, mesmo que seja do jeito dele. E muitas vezes nós não deixamos os nossos filhos aprenderem a fazer as suas tarefas dentro de casa, porque ele não sabe, que é desajeitado, porque não, a nossa missão é ensiná-los a fazer. E cada um vai fazer do seu jeito. Dentro da empresa, eu quero que o funcionário faça assim o assado. Né? Gasto o estudo de treinamento com ele. Ele vai fazer do jeito que eu quero? Ele vai fazer do jeito dele, gente. Por mais que eu gaste em treinamento com ele. Não é? É dentro do entendimento que ele tem. Olha, tem que fazer para ontem. Invariavelmente na empresa a gente escuta isso daí, né? Tem que ser, é tudo para ontem. Eu não sei qual é a noção de tempo que o pessoal dentro das organizações tem, porque parece que é diferente da de Deus. Não é? A relação de tempo do empresário, não é? Dentro das organizações é diferente de Deus. Deus olha, não é? As coisas como estão acontecendo no decorrer do tempo, olha as pessoas, analisa as condições e fala, é mais ou menos em tal momento que isso vai acontecer. Aí chega alguém para a gente e fala, não, tem que fazer para ontem. Aí a gente se esfola, passa a noite sem dormir, vai lá, dá tudo errado, e vai acontecer quando? Não, quando Deus quer. Quando Deus entende que aquilo deve acontecer, porque tudo tem uma razão de ser na construção do Espírito. Não é para quando eu quero. Então só tem um cara que tem o poder e o controle sobre tudo. Deus. Tudo bem que alguns de nós se acham que são semideuses, né? E acham que tem todo o direito, né, de controlar a vida, né, deles próprios e do mundo. Né? A isso nós damos o nome de ilusão. A pessoa está a ser iludida. Né? As pessoas vão fazer do jeito que eu quero e para quando eu quero? Não. Elas vão fazer cada uma do seu jeito. E está tudo certo, gente. E vão fazer no tempo que elas têm condições de fazer. Porque cada um de nós traz limitações. Limitações de entendimento, de compreensão, de inteligência, de execução. E tudo isso precisa ser respeitado. Quando eu não respeito isso, a ansiedade vai bater. Porque eu continuo me enganando, achando que eu tenho controle e que vão fazer daquele jeito naquele tempo. Pura ilusão. Consequência? Ansiedade. E a ansiedade com as suas consequências. Por isso, né, é que enxergando estes aspectos, Emmanuel sabiamente me diz, aflição vazia. Né? Sofrimento inútil da tensão mental. Corrosivo da alma. Será que agora
A partir deste momento, eu preciso começar a parar e tentar identificar em mim algum tantinho de ansiedade. Será que aqueles pés batendo, mão chacoalhando, mão mexendo, né? Esse corpo balançando, né? São características da ansiedade que eu preciso olhar, ver se eu tenho alguma destas manifestações? E não são só essas não, viu gente? Às vezes a minha fala denota, não é, a ansiedade. Como nos diz Emmanuel aqui, atenção, não é? Antes de possíveis acontecimentos lamentáveis, é facilitar-lhes a eclosão. Então, eu pedi para o maridão chegar e fazer o conserto, né, de tal coisa dentro de casa, né? E aí o maridão, deixa comigo, né? E aí a esposa, você dá risada? Eu estou contando caso pessoal meu, vocês nunca viveram uma experiência dessa natureza, lógico, né? Então, o maridão falou que legal, beleza, e a esposa fica aguardando, vai fazer. E passa a segunda, passa a terça, passa a quarta, a quinta, nada, né? E nada. No fim de semana, a esposa meio sem jeito de falar. E aquilo? Como é que é? O que é? Aquilo o quê? Exatamente assim. Eu já peço para a esposa e para as filhas, nós temos 4 filhos, olha, né, se em 24 horas eu me resolver, me lembre novamente. Eu já passei dos 20 anos. Então, hoje o problema é mais de esquecimento do que qualquer outra coisa. Tá? Mas pode ser que não seja só isso. Né? Então, a gente precisa, né, lembrar, né, que determinada tarefa precisa ser feita. Sim? E aí o tempo não foi cumprido, mas ele foi lá e consertou. Não é? Era o micro-ondas e ele trocou o fusível. Não é? O problema era só isso. Não é? Então, no tempo de Deus, no tempo dele. Neste caso, como era só o fusível do micro-ondas, né, Deus nem entra. Né? É tão material. Calma, eu vou cortar o escuro. Fala que está na lista. Agora que é mesmo. E aí, né, ela vai toda feliz e contente, afinal de contas, né, 8 dias depois o maridão chegou e trocou o fusível. Beleza? Né? E aí ela vai, põe o prato que estava na geladeira, né, para descongelar. Porque não era só aquele fusível, tinha mais alguma coisa que o maridão não sabe. Afinal de contas, né, sim, a gente conhece um pouquinho de cada coisa para poder mexer em algumas coisas, mas a gente não conhece em profundidade tudo. Né? E aí tem que pegar e levar a assistência técnica. E o maridão, deixa comigo que eu vou levar a assistência técnica. Passou a terça, passou a quarta, passou a quinta, chegou na sexta. Dá para levar hoje na assistência técnica, a esposa, né? Sim. Verdade, tem que levar na assistência técnica. Né? Já está comendo comida esquentada no fogão faz tempo, mas nem assim o maridão se tocou que o micro-ondas estava pifado. Mas aí ele vai, pega e leva na assistência técnica. Né? E aí o problema se resolve, né, tranquilamente em 15, 20, 30 dias, dependendo de era peça ou não. É simples, fácil e rápido, né, gente? Não é? Será que a esposa está meio contrariada lá? Né? Porque a expectativa dela era para resolver, né, na segunda-feira de 3 semanas atrás? Não é? Pode ser que esteja, né, gente? E aí, às vezes, a gente não conta com essas particularidades. Então, não é, eu preciso evitar aqui de ficar preocupado. Como eu já sei que tem um antecedente, eu, esposa, como eu já sei que tem um antecedente, né, do maridão postergar as coisas, então eu já fico ruminando. Não, ele não vai levar, ele não vai fazer, ele vai demorar para fazer, ele vai isso, ele vai aquilo, ele vai não sei o quê. E ela passa as 3 semanas ruminando naquele vulcão íntimo, porque ele ainda não resolveu o problema. Como é que está o relacionamento do casal nessa altura? Em frangalhos. Porque o micro-ondas não foi consertado. Em tempo hábil. O que é mesmo tempo hábil?
Já, é meu tempo. Tá? Se eu sei que ele demora para resolver as coisas, né? Tá bom, vai ser resolvido no tempo dele. O que eu tenho que fazer? Esquentar no fogo? Vou esquentar a comida no fogo. Pronto. Boto o banho-maria lá e vou fazendo isso. E por que eu vou ficar ansioso? Por que eu vou me desgastar? Por que eu vou me desentender? Né? Por que vamos sentar para fazer uma DR ali? Né? Discutir a relação porque eu não levei no micro-ondas. Ou ela mesma pode pegar o aparelho e levar. É uma alternativa, é uma possibilidade, não é isso? Aí depende, como é que isso vai ser tomado pelo marido? Você não resolve, eu vou lá e resolvo? Como é que fica isso? Você não faz, eu vou lá e faço no teu lugar, aí eu continuo chamando o outro de incompetente, assim como eu não deixo o filho tirar o prato de comida, não deixo o filho arrumar a cama, não deixo o filho lavar a roupa, né? Então sou eu que sei resolver. Eu quero do meu jeito, no meu tempo. Eu preciso tomar cuidado. Diga. É focar em coisas mais importantes. Então, assim, não tem micro-ondas para esquentar? Pede um iFood, vai fazer qualquer coisa. O importante é sentarem juntos na refeição para poder conversar, estar em harmonia. Uhum. De repente, focar nisso. Não tem micro-ondas? Sim. Uma hora vai cansar de comprar iFood. Sim, principalmente se você chegar com a então escute. Quando o micro-ondas está quebrado, você não quer pedir o iFood? Mas essa é a estratégia. Gente, é um motivador. Vai mexer no bolso. Você nem precisa lembrar. Você nem precisa lembrar dele, porque o micro-ondas está bifado. É só pedir para ele comprar, né, o iFood. Veja que existem jeitos e jeitos. Tem estratégia para tudo. Oi. Mas o importante é a forma como nós reagimos aos eventos que nos acontecem. Por exemplo, o exemplo do micro-ondas, a partir do momento que você delega uma possibilidade de conserto e ele não faz no seu tempo, que é o tempo presente, você vai ficar alimentando isso? Não, você tem que soltar. Mas você tem que ter essa percepção. Porque eu sofria muito em algumas questões de pedir para o marido para levar o lixo e não levava. Exemplo prático. Entendeu? E aí eu ia levando, até que um dia eu falei, não, vai ficar o lixo lá transbordando. Aí a pessoa... Essa tarefa é minha em casa. Não. Tá certo? E fica lá, até eu levar. Né? Ninguém leva, senão fica lá. Né? E aí, né, como é da minha responsabilidade e ninguém vai levar, só eu tenho que levar mesmo, não tem jeito. Mas é preciso que a gente não crie a expectativa, porque senão a ansiedade vai bater forte, já que elas não vão acontecer. Tensão à frente, tensão depois, continua dizendo Emmanuel pra gente. Tensão depois de sucessos menos felizes, então depois que as coisas aconteceram, não aconteceram do meu jeito, no meu tempo, não é? Sim. Vou dificultar a ação regenerativa do bem. Não é? Então as coisas já passaram. E eu continuo ainda ruminando aquilo que aconteceu, porque não foi feito no meu tempo e no meu jeito, não é? Eu estou, não é, dificultando a minha própria paz de espírito, a restauração do meu equilíbrio e da minha harmonia íntimos. E eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque, veja, a espiritualidade superior só está aguardando um momento propício, não é? Isto é, o momento em que eu dou condições para eles poderem me ajudar a me voltar deste, não é, estado regenerativo do bem. E enquanto eu estiver ruminando aquela situação, eles não poderão me ajudar. Eu não vou permitir. Eles até estão ali à minha disposição para me dar uma força, não é? Me fortalecer a vontade, a esperança, né? Para que eu possa, o quanto antes, me desligar daquele problema e continuar vivendo a minha existência. Só que eu mesmo não me permito, se eu ficar guardando, se eu ficar mastigando, se eu ficar ruminando estes acontecimentos infelizes na minha própria existência. O pior de tudo isso, né, é que muitos de nós ainda negamos a existência da ansiedade na própria intimidade e buscamos subterfúgios que acabam nos prejudicando ainda mais a saúde.
não é? A bebida, o tabaco, que são drogas lícitas, não é? O exagero da alimentação, drogas ilícitas e o sexo desvairado. Então, nós não conseguimos resolver o problema, não vamos buscar ajuda terapêutica para isto, não é? E acabamos enveredando por outros caminhos que vão complicar as nossas dificuldades, que vão nos trazer outros distúrbios, além do distúrbio da ansiedade que a gente carrega. Temos que ser cuidadosos. Olha a causa que Emmanuel coloca para a gente aqui no encontro marcado. A ansiedade nasce e cresce da nossa invigilância. Por que Jesus fala para a gente? Vigiai e orai. Não é? Vigiai e orai. Não é para ficar vigiando o que a vizinhança está fazendo, meu povo. Não é isso. Não é? Que a gente costuma fazer com uma propriedade enorme. Não é? Sim. Gostamos de assistir Big Brother por quê? Porque eu quero saber o que os outros estão fazendo. Eu não me satisfaço, não é? Com a minha realidade, com a minha existência. Eu ainda tenho curiosidade para saber o que os outros estão fazendo na casa deles. Não é? O que é isso? Curiosidade. Não é? Então, eu preciso estar vigilante em relação aos meus pensamentos, aos meus sentimentos, às minhas atitudes e às minhas palavras. É a minha forma de proceder e sobre isso é que eu tenho que estar vigilante. Porque à medida em que eu identificar que eu saí fora de determinado padrão, eu preciso buscar ajuda. Eu preciso, quanto antes, não é? Ou com recursos próprios, ou com recursos de terceiros, voltar ao meu estado de paz, de equilíbrio, de harmonia. Para isso, eu preciso aprender, não é? A seguir as leis de Deus e o Evangelho de Jesus. Enquanto eu não estiver fazendo isso na minha existência, eu ainda não estou sendo vigilante o suficiente ou o necessário para mim. Então, vejam só, olha, por invigilância da minha parte, não é? Porque eu não vigio principalmente os meus pensamentos e os meus sentimentos, não é? O que eu vou fazer, não é? No decorrer do tempo? Vou me asfixiar, não é? E vou detonar o meu tempo. A partir do momento em que eu enveredo pelo caminho da ansiedade patológica, eu vou gastar um tempo enorme enxergando com o pensamento cristalizado somente no meu problema. E vou esquecer das outras coisas importantes que eu tenho na minha existência. Eu estou perdendo o meu tempo. Estou gastando de forma inútil o meu tempo. Estou asfixiando-me, ou asfixiando a minha própria reencarnação. Por isso é que o Emmanuel diz que eu me arruíno com isso. É corrosivo, né? A ansiedade patológica. Precisamos efetivamente cuidar da nossa profilaxia, da nossa higiene material, né? No caso da ansiedade. E a ciência médica nos auxilia. Como nos disse o Dr. Isaac lá, procure um psiquiatra, né? Faça a medição do nível de ansiedade que você tem. Por que isso? Porque você tem dois caminhos a seguir. Você pode enveredar pelo caminho da psicoterapia, que vai te auxiliar a entender, não é? Buscar as causas, compreender as razões, não é? E trabalhar a sua intimidade, não é? Trabalhar a sua forma de proceder, não é? Os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas palavras e as tuas atitudes, para que você comece a ter controle sobre as emoções, os desejos, os sentimentos, as sensações, as paixões, não é, que você tem. E, eventualmente, a psicoterapia ainda não é suficiente. E aí, não é, é preciso a gente entrar com a medicação. Não é? Gente, a ciência médica se desenvolve e se aprimora justamente para nos auxiliar. E tem muitos de nós que ainda, não é, resiste à entrada no consultório do psiquiatra ou do psicoterapeuta. E continuamos enveredando pelo caminho dos vícios como forma de mascarar a própria ansiedade e as suas consequências enfermeiras.
não é? Precisamos crescer e o quanto antes buscar ajuda terapêutica. O Emmanuel faz mais uma colocação para a gente. Analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos. Gente, vejam que são preocupações injustificáveis. Evitemos semelhante desgaste, fazendo o quê? Trabalhando, de preferência em benefício dos outros. Quando eu trabalho a benefício de outrem, eu abro as minhas potencialidades, inclusive de receber ajuda de outras pessoas e da espiritualidade superior. Os minutos e as horas que a gente invariavelmente gasta com essa aflição vazia. Quando ele fala de preocupações injustificáveis, quantos de nós que somos pais nos preocupamos exageradamente com as frustrações dos nossos filhos? Eu tenho que dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Bobagem. Nós temos, segundo a doutrina espírita, que dar duas coisas para os nossos filhos, e não tudo aquilo que eu não tive. Eu tenho que dar para eles educação. Questão 208 do Livro dos Espíritos. Eu sou responsável pela educação dos meus filhos, por isso eu não posso terceirizar o processo de educação deles. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, a missão dos pais é aproximar estes espíritos de Deus. Então eu tenho que educá-los e tenho que dar uma religião para eles, porque é a religiosidade que faz com que o espírito se aproxime de Deus. Eu dando estas duas coisas, cumpri com a minha missão enquanto pai dos meus filhos. Dar tudo aquilo que eu não tive é um engano, é uma ilusão que eu me coloquei pós-geração de estoque, pós-1969. Antes da geração de estoque, os pais davam educação e religiosidade para os filhos. Depois disso, os pais passaram a ser quadrados, não entendiam de nada, só eu que sabia de tudo, E aí então, a religião foi para o espaço, a religiosidade foi para o espaço, E a educação, muitas vezes, ela foi terceirizada no decorrer das diversas gerações. E aí, a gente tem filhos que hoje não podem viver frustrações. E como o pai não permitiu que o filho aprendesse a conviver com as frustrações e encontrar recursos em si mesmo e ajuda à sua volta para poder superar as dificuldades, as frustrações, os pais se preocupam injustificadamente, sofrem pelas frustrações que os filhos estão vivendo, se esquecendo que a frustração pela qual o filho passa é uma prova ou uma expiação escolhida por ele e aprovada por Deus. E toda prova ou expiação, ela é um processo educativo do espírito. É vivida pelos nossos filhos para o seu aprendizado, para que eles possam, aprendendo a lição, evitar de cometer erros que eles vêm cometendo há várias reencarnações. E está tudo certo. Por isso, eu tenho que fazer aquilo que estiver ao meu alcance para ajudá-lo. Mas não viver a dificuldade por eles, ou querer evitar que eles sofram as dificuldades da sua própria existência. Cada um de nós tem a sua parcela de dificuldade na reencarnação. E aí nós temos também a profilaxia espiritual, que vai ajudar no tratamento da ansiedade. O tratamento médico e o tratamento espiritual, eles são complementares, viu gente? Eles devem ser feitos simultaneamente. Evangelho-terapia, isto é, o evangelho tanto no lar quanto no ambiente de trabalho. A leitura edificante, os passes, fluidoterapia, o atendimento fraterno ou o trabalho voluntário. Sim. Então, nós trazemos recursos, a Casa Espírita oferece recursos para que nós possamos entrar num processo de tratamento para poder vencer a dificuldade. Mas preciso ter vontade de sair dele. Por último, quero compartilhar com vocês a oração da serenidade, que nos auxilia
a compreender algumas coisinhas em relação à ansiedade. Não é? Eu trabalho num grupo de autoajuda, um grupo espírita de autoajuda a dependentes e dependentes químicos e codependentes. Não é? Dependentes de drogas lícitas ou ilícitas. E nós fazemos esta oração em todo início e todo final de trabalho. Não somente nós, né, os alcoólicos anônimos e possivelmente os narcóticos anônimos, aonde gente também faz. Viu, gente? E esta oração, ela ensina caminhos para a gente, né, de como vencer um pedaço da dificuldade da ansiedade. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos. E sabedoria para distinguir umas das outras. Quando, não é, eu ainda não tenho condições de distinguir, não é, aquilo que eu posso modificar daquilo que eu não posso modificar, quer dizer, eu ainda não tenho sabedoria, eu vivo constantemente ansioso. Então, não é? Eu posso modificar, eu vou lá e faço. Eu não posso modificar, eu coloco nas mãos de Deus. Ele que sabe, não é? Como fazer e para quando vai ser feito. Que possamos refletir a respeito das nossas próprias ansiedades. Aquelas que são boas, aquelas que não são tão boas. Se eu preciso de ajuda médica ou não. Se eu estou fazendo o tratamento médico ou não, se eu faço o tratamento espiritual ou não, para que eu possa, o quanto antes, viver num estado permanente de paz, de serenidade, de harmonia e de equilíbrio comigo mesmo. Aí eu estarei dando conta da minha própria reencarnação. Que Jesus nos abençoe e ilumine a todos. Ótima palestra. Acho que não tem quem não se coloque, né, com alguma ansiedade, seja boa, seja não tão boa. Gostaria de solicitar aqui aos trabalhadores da casa para nós fazermos o passe coletivo e as vibrações. Agora, agradecidos por termos recebido assim tantos dias do bebê, vamos vibrar juntos para levá-los para fora desse ambiente. Vibremos inicialmente com a casa, com a nossa casa, seja de Menezes, todos que aqui frequentam, todos
os professores e voluntários que aqui trabalham também. Vibremos pelos nossos lares, visualizemos os nossos lares envoltos, né, com essas energias do bem, para que elas possam chegar a todos que ali residem, passando cômodo a cômodo, relativo às pessoas que ali se encontram. Vibremos também pelo nosso ambiente de trabalho, pelo estudo, nossos colegas, pessoas que ali frequentam. Vibremos pela nossa vizinhança, pela nossa comunidade, o bairro em que residimos, pela nossa cidade, pelo nosso país, por todos os governantes e políticos, para que tenham discernimento na sua administração. Vibremos pelo nosso planeta, visualizemos o nosso planeta envolto nessas energias do bem, para que elas possam chegar a todos aqueles que mais necessitam. Pessoas passando por todos os tipos de dificuldades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Pessoas passando por situações de extrema pobreza, situações de fome, pessoas buscando a cura em hospitais, enfermos, pessoas passando por situações de guerra, conflito, pessoas em situação de vício, seja álcool, drogas, pessoas, crianças em orfanatos, idosos abandonados ou em asilos, que todos possam receber tudo aquilo que mais necessitam para o seu desenvolvimento e para a sua evolução. E agora, vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos, para que nós também possamos receber tudo aquilo que mais necessitamos para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, pessoal, nós agradecemos a presença de todos, esperamos que todos tenham adquirido aquilo para que vieram aqui. Também aproveitamos para convidá-los a quem desejar fazer o passe individual. Aí a nossa Sagrada vai estar aqui, vai chamando individualmente as pessoas para que a gente execute o passe individual.